E no caso, quando um CCIR é criado duas vezes, com o mesmo nome de propriedade, com a mesma área, para pedir o cancelamento de um, tem que solicitar para o INCRA, consegue fazer pelo próprio site, porque ocorre, né, do cliente ter, às vezes, de você não saber que o cliente tem o CCIR, você criar um, quando você vai lá, puxa, descobre que tem dois CCIR. Nesse caso, o cancelamento é feito pelo site ou tem que ir no INCRA, tem que ligar, tem que solicitar como? Perfeito, perfeito. Isso ocorre, tá? E a gente recomenda, por isso que a gente recomenda no treinamento comboral, inclusive nas novas aulas de introdução ao mercado ali do novo módulo, tá? A gente coloca que você deve fazer pesquisas nas bases cadastrais, nos sistemas cadastrais, para justamente não ser surpreendida nesse sentido, tá? Então, não é para você criar CCIR, esse imóvel já tem, né? Não é CCIR de cada proprietário do imóvel, não é CCIR de cada imóvel, né? O CCIR, se o proprietário já tem, passa para o outro e não cria novos, né? O CCIR é do imóvel rural e não de cada proprietário, tá? E pode ocorrer isso, né? Pode ocorrer que muitas vezes você vai entrar lá e vai ver dois CCIR da área. Nem foi você que fez isso. Primeiramente, você tem que ver, fazer essa análise para você não criar dois, tá? Primeira coisa, né? Para você não criar dois, né? Não criar dois NOICIB, dois NIF. Então tem que pedir toda a documentação e fazer as pesquisas necessárias. Analisar a documentação, fazer as pesquisas para você não passar por isso, tá? Primeira coisa, né? Então, o ideal é que o gestor territorial rural do Combural ele não passe por essa situação de criação de CCIR, CCIR que já existe, TR que já existe, CAC que já existe no mesmo imóvel, não crie dois. Então, dito isso, você pode resolver problema de outras pessoas, né? Você vai lá e vai ver lá e o cara vai ter dois CCIR. Não era para ser assim, mas ele contratou duas pessoas diferentes, eles não tiveram não fizeram parte da comunidade do Combo Rural, né? Não entraram aqui em uma live com a gente discutindo, né? E Tirou eles as foram lá, dúvidas. não tirou dúvida, né? Eles foram lá e tô nem aí. Vou criar um CCIR, não sei quem foi que fez, mas vou criar um novo aqui. Aí você chegou lá e tinha dois. Primeira coisa que eu oriento, analisar qual CCR mais novo, analisar qual CCR representa o imóvel. Muitas vezes vai ter CCR de posse, ele tem matrícula, vai ter um CCR de matrícula e outro de posse. Então aí você vai considerar o quê? Se a área for mais registrada com matrícula, você vai considerar o que está com matrícula, né? CCR ideal que você considere o CR mais atual também. Tá? Então você vai fazer algumas considerações, algumas análises para você fazer esse cancelamento de um desses CCIRs, tá? Olha só, eu não sei se funciona assim para todo o Brasil, mas a gente aqui na Bahia, a gente fez por e-mail esse cancelamento do CCIR, tá? Se eu não me engano, a gente teve um caso desse que a gente pegou, de dois CCIRs, a gente conversou com eles, né? E a gente deu entrada nesse cancelamento, se eu não me engano, foi por e-mail, tá? Mas o ideal, eu recomendo, caso aconteça isso, entrar em contato com o INCRA. O ideal deveria ser tudo pelo SNCR lá, né? Mas não está tão automatizado assim, infelizmente. O cancelamento de CCIR não está tão automatizado assim, tá? Mas se eu não me engano foi por e-mail. Mas mesmo assim, Regiane, eu não vou garantir que todos os INCRAs são por e-mail, tá? Porque assim, não é bem complicado eu falar de uma coisa que isso não está normatizada nos manuais, né? Então, eu sugiro que você entre em contato com o INCRA da sua região, com a superintendência da sua região, fale com a sala da cidadania e eles vão te orientar. Na comunidade do Combural, se eu não me engano, em Bons Modelos tem lá um modelo de cancelamento de CCIR, tá? Então, caso você faça por isso, mas olha só, fique tranquila, tá? Isso aí não ocorre Com frequência.
Não, tá? Não, só aconteceu em toda a nossa vida profissional aqui, de ter 2 CCIRs, tá? Então, fique tranquilo em relação a isso aí. Não pense nisso agora, não. Caso você não passou por isso, só se o seu caso está passando por isso, né? Tá passando por isso? No meu caso está tudo ok. Não, no meu caso está tudo ok. No caso de uma fazenda registrada, aí ela foi desmembrada e os novos proprietários só têm o termo de posse. O CCIR, cada um faz o seu CCIR, porque é a forma certa, quando desmembra uma propriedade, cada um faz o seu CCIR, mas se a fazenda antes tinha o CCIR, agora é uma fazenda de posse, né? De vários poceiros. Cada um cria seu CCIR ou pega esse da fazenda? Pronto. Desmembramento, tá? Vou colocar lá. Fica com a área que tem CCIR e ela vai ser desmembrada, né? Quando você for criar, vamos lá. Paulo tem uma área de 200 hectares. Vamos voltar ao caso do Paulo. Paulo tem uma área de 200 hectares. Dividiu em 5 partes, né? Ele vai começar a regularização dele. Fez o georreferenciamento das áreas, tudo bonitinho, dividiu, né? E cada proprietário desse vai ter o seu CR. Dividiu em quatro pessoas diferentes, né? Cada propriedade desse vai ter seu CR. Aí quando você for criar esse CR, você vai ter que informar a origem dele, tá? Você falou, já estou vindo de um CR existente. Aí você vai ter que clica lá e informa, tá? E cada pessoa faz isso. E aí, dessas pessoas, o que sobrar com área maior, vai atualizar e colocar, geralmente, se o Paulo ficou com alguma área, né? Se era tudo dele, ele ficou com alguma parte, com a parte maior, ele vai atualizar a área de 200 hectares para 60, para 100, né? Então, ele vai fazer isso. E aí, é importante, tá? Se veio de uma área com CCIR, informar que a área já tinha CR e as pessoas ficam criando novos e não informam, tá? Então, está sendo desmembrada de uma área que tem CCIR. Isso deve ser informado.